Olá, continuando polímeros, falaremos hoje sobre o PVC, CPVC, PEX, são sistemas utilizados nas instalações hidráulicas em geral. O CPVC, uma adição maior de cloro em relação ao PVC, faz com que ele suporte uma temperatura maior. Nós vimos uma temperatura entre 60 e 90 graus lá para o PVC, né? Essa aqui suporta uma temperatura maior. Utilizadas em tubos, né? Em tubos de água, pode substituir os tubos de cobre, né? Que geralmente utilizava os tubos de cobre para essa passagem de água quente, né? Com um isolante, um material isolante. E pode ser substituído, depende da temperatura de trabalho do equipamento, um aquecimento de uma piscina, um aquecimento de um chuveiro, aquecimento solar, né? Conforme a temperatura de trabalho, é possível a utilização do CPVC. O sistema PEX são sistemas de mangueira hoje utilizado, muito utilizado, inclusive também pela concessionária de abastecimento, né? Então, antigamente nós tínhamos aquele tubo marrom para água potável, né? E as raízes das árvores ou algum outro impacto na região causavam rompimento. Essas madeiras, esse tubo flexível, né, o tubo PEX, ele acompanha essa movimentação, então ele não é tão rígido a ponto de romper. Então tem uma flexibilidade maior. Então está sendo utilizado aí nas ligações das residências de água potável, está sendo utilizado o sistema PEX. E em edificações de médio alto padrão também é um sistema muito rápido de ser instalado. Aqui nós estamos vendo um piso aquecido por sistema PEX. Aqui o sistema distribuído também pelo piso, água quente e água fria, né? Podemos distinguir pela cor, né? Vermelho quente, azul frio. Tem um sistema do polietileno, tem as conexões de alumínio, né? E um adesivo que faz essa junção desse material, dessa multicamada. Tá? Polipropileno ainda no sistema PPR. O sistema PPR é o processo de termofusão. Então você faz a pré-fabricação dessas tubulações, ou seja, eu tenho lá o registro, água quente e fria, chuveiro. Eu posso estar moldando essas peças fora do local e no local eu faço a instalação já desse equipamento montado ou passo a passo moldando. Como que era feito? Não através de cola, mas sim através da termofusão. Tem um equipamento que aquece as conexões e as tubulações são inseridas nessas conexões ao resfriamento e a aderência desse material. Polipropileno e nylon, mas no nosso métier, vamos dizer assim, no nosso ramo, é utilizado para minimizar as retrações, né? E aumentar aí a resistência desse material, né? Então evita microfissuras, até uma permeabilidade, não que nós vamos cessar a permeabilidade, né, do concreto pelos seus poros. Mas ela, principalmente na microfissuração, é muito bom, essa junção de materiais. Temos exemplo aqui de painéis para elaboração de túneis, né? Temos também a junção para pisos de alta resistência. Aqui esse polipropileno ele ajuda, ele melhora o desempenho em relação ao incêndio, ou seja, segura mais aqueles lascamentos, né? Os pop-outs ou os spallings que nós vimos lá nas patologias do concreto, né? Causadas pelo fogo. Os acrílicos, muito utilizado também em substituição ao vidro, ou uma porta, ou uma telha, no caso aqui na figura nós temos também um domus, né? Sistema de domus de cobertura, onde permite a entrada da iluminação natural e a ventilação natural. Né? Muito leve também, um material leve, isso é importante, é um material leve, né? O policarbonato, também muito utilizado em coberturas e também em substituição ao vidro, tem uma resistência maior que o dos vidros para impacto. Podemos fazer ele curvo, reto, da maneira que for possível.
Pode-se trabalhar com ele a frio, né? Não precisa como o vidro tem que ter as medidas exatas, senão o vidro não encaixa, você vai ter que substituir aquela peça. Mais um exemplo aqui, né? Tem a sua semelhança muito aí ao vidro temperado e laminado, até mesmo pela resistência aos impactos. Poliuretano, no caso da construção civil aqui ele fala para-choques de automóveis, espumas para colchões, para uma série de coisas. Até vernizes, materiais de espuma líquida para selagem, né? Mas o mais comum nós temos esse material aqui, ó, né? Ele como uma espuma expansiva ou como uma espuma já pré-fabricada. No caso aqui seria uma espuma para proteção de um tubo de cobre, um tubo aquecido, né, de um aquecimento solar ou aquecimento a gás, onde vai passar uma água, e para não ter perda de calor, utiliza-se essa espuma aí como proteção. No caso de um ar-condicionado também, para resfriamento, né? E temos a espuma expansiva, utilizada principalmente aí em batentes de janelas e portas, né? Então você coloca a porta no prumo, como está o exemplo aqui, e vem fixando com essa espuma, que ela expande e ela seca muito rápido. Então ela dá uma fixação muito boa e não deixa que o elemento, tanto a porta como a janela, ela saia de prumo, fica, né, fora de nível, vamos dizer assim. Inflamabilidade, né? Então o polímero aí ele vai aquecendo, vai se modificando, a princípio fisicamente, depois quimicamente, até ocorrer a sua decomposição. Nos termoplásticos ele vai perdendo a resistência e vai deformando até a sua extinção. E nos termofixos, que é mais rígido, né, também vai atingir a sua temperatura, né, o seu calor lá, que ele também vai perder sua resistência e entrar no processo de decomposição, né? As vantagens desse material: leve, reciclável, alta resistência à corrosão, né? Fácil fabricação, que também, como o metal é por laminação, extrusão, né? Excelente isolante térmico ou elétrico, como nós vimos nos condutores, como nós vimos lá para os tubos, como nós vimos como isolante também numa parede, entre paredes, como isopor ou qualquer outro material aí. As desvantagens são combustíveis, baixa resistência à temperatura, baixa resistência mecânica, né, na maioria dos materiais, mas existem alguns materiais que suportam sim, né? Por exemplo, as resinas, né, tem que ter alta resistência mecânica e de adesão, né, para não romper. E em relação ao meio ambiente, né, ele degrada aí pela absorção da radiação, por calor, por agentes químicos, né, essas reações oxidativas, e aí vão prejudicando sua propriedade mecânica e química. E aí nós concluímos polímeros, né, nossa matéria polímeros, com esses slides. Qualquer dúvida, consultar aí o manual do aluno e outras fontes também recomendadas. Até a próxima aula.